E Hernanes no São Paulo. Vamos começar com o Bocelli. A informação foi trazida aqui pelo Fernando Caetano. O encontro tete a tete não aconteceu, mas foi feita uma videoconferência dos agentes do Bocelli com a diretoria do Corinthians para tratar dos detalhes da transferência. A informação que eu apurei aqui... Bom, eu acho estranha essa coisa de videoconferência. Acho legal chegar e... Mas com as tecnologias também, de repente os caras estão na Argentina, estão no México, sei lá. Bom, enfim. Hoje em dia para não perder tempo. Ok. É porque a informação é que eles viriam para cá, né? De repente também não querem gastar dinheiro com passagem. Os caras estão, às vezes... Você pode conversar do pão duro, Mas o fato é o seguinte, a informação que vem lá do staff do Corinthians, da diretoria do Corinthians, é que o negócio está avançando. Eu fiz um chi aqui na hora que entrou o Fernando Caetano. Falei, ih, rapaz, como assim? Os caras não vieram? E a outra informação... Você ficou preocupado. A outra informação, essa eu não consegui apurar ainda, que também havia uma conversa programada, agendada com o pessoal do Grêmio. Como é videoconferência, se fez com o Corinthians, pode facilmente fazer também com o Grêmio. E aí, senhores? Acho que a gente segue no mesmo tom de ontem. O Bocelli é uma boa aposta, um bom atacante, tem gol, tem história no Leão. Eu acho diferente, vale mais a pena apostar um nome diferente para ver o que vai acontecer do que trazer mais do mesmo. Mas ele tem que acertar. A expectativa era que acertasse hoje, não acertou, vai ficar para amanhã. Mas muitas vezes essas negociações de dezembro ficam para a primeira semana de janeiro, porque tem muita coisa acontecendo de festa, de último dia útil do ano. Operação bancária que é mais difícil. É que esses 5 últimos dias parecem uma eternidade, né? Quando o torcedor fica esperando em casa, a gente chegar aqui e confirmar. É que mas acontece. O ideal seria sempre você chegar dia 3 de janeiro para se apresentar e começar a treinar pensando nas competições, chegar todo mundo pronto, né? O ideal seria isso. Sim. Mas não é todo ano que acontece isso com todo clube. Sim. Edmundo, Wagner Love, a informação, essa já tem uma novidade aí. Wagner Love acertando a rescisão de contrato com o time dele na Turquia, o Besiktas. E aí sim, ele está fazendo certo, né, Edmundo? Primeiro porque ele deve uma grana pro Love, são 7 meses de salário. Ele não vai rescindir o contrato antes de ter a garantia bancária dessa grana. E aí sim ele rescinde o contrato e aí ele fica livre para negociar com o Corinthians. Lembrando, Corinthians e Besiktas estão acertando um valor bem pequeno, mas o Corinthians vai ter que pagar uma grana nessa transferência. Mas aí vem o Bocelli e o Wagner Love? Os dois. Um não descarta o outro. Aí já... Pode dar chabu em um dos dois, mas... Pode ser que não venha nenhum dos dois, mas o Corinthians, se tiver oportunidade, contrata os dois. Sim, aí os dois serão titulares. Eu sei que você não é o Fábio Carilli, mas você acha que os dois podem ser titulares? Sinceramente, pela idade... Não dá, porque um vai ter que fazer o lado do campo. O Love mais jovem faria esse papel. Enfim, assim, eu acho que o Corinthians está reagindo. Fez algumas boas contratações, como o caso do Ramiro. E acho que vai reagir, vai trazer zagueiro, vai fazer um bom time. Mas eu não confio, não acredito num time com Bocelli, Wagner Love e Jadson em campo. Eu vou lembrar outra coisa. Não, uma vez que eu me lembro de ter tido aquela história que assim, ou vai vir um, vai vir o outro, vai vir um, vai vir o outro, vai vir um, vai vir o outro. Veio o Edilson Edmundo. Veio o Edilson Edmundo. Assim, ou vai vir o Edilson, um com 21, outro com 22. Mas nesse caso... Aí o Palmeiras contratou o Edilson. Agora não tem mais Edmundo. Dia seguinte, Edmundo. Mas nesse caso não é um ou outro, tá? Não entendi, mas Edilson e Edmundo também não eram. Também não era. Enfim, a preferência era um, ficou inviável, virou um, veio outro, depois veio o a informação que circulava era ou é um ou é o outro. Aí veio um, você diz, o outro não vem. Aí não diz, uma semana, 3 dias depois veio o outro. Mas agora a diferença é que vem os dois. A negociação é para trazer os dois. No Corinthians tinha 21 anos, outro 22. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. No Corinthians, é a grande diferença. No Corinthians tinha um, que foi descartado, que era o Jonas. Aí tinha o outro, que é o Bocelli, e tinha um terceiro, que é o Love. Começa lá atrás com o Maxi Lopes, né? O desejo primeiro é em cima do Maxi Lopes, que deu água, falando só pro ataque. É verdade.
Aí vem essa sequência. Max Lopes é pós-Jonas, tá? Porque o Jonas, o interesse já é anterior. Então, Jonas, Maxi Lopes, Wagner Love e Bocelli. Com Bocelli. Isso. E todos jogadores acima dos 30 anos. Wagner está com quantos anos? Essa é a grande diferença. Wagner está com quantos? Quanto, Me ajudem. 33? Repita. 33. 33. De novo. O Hernanes, vê quantos anos tem o Hernanes para mim? O Eugênio, vamos mudar aqui o chip para o São Paulo? Hernanes, do RB Fortune, mais uma vez na mira do São Paulo. Eu conversei com uma pessoa que conhece bem o Hernanes e falou, olha, chance, para não falar zero, chance remotíssima do Hernanes voltar. Olha, vamos lembrar lá atrás, quando o Ben já trouxe a notícia que o Carille voltaria para o Corinthians. Você falou com o Carille. Desmentiu. E ele falou que não, estou bem aqui. Todo mundo falou com o Carille. Eu falei com o coach dele. O coach dele esteve aqui e tal. René não vai, está bem lá, está feliz e tal. E voltou, né? Olha, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã. Se o Hernanes, olha que grande contratação será para o São Paulo, que já contratou um goleiro. Acho que esse goleiro vai dar conta do recado, o Thiago Volpe. É muito bom. Já trouxe o Pablo. Vai manter Diego Souza, René. Chegando o Hernanes, aí o São Paulo dá um levante. Passa a ser um time que é um time em construção. Ano passado trouxe algumas peças. O time não perdeu agora na virada do ano nenhuma peça importante dessas. E aí já tem mais duas. Trouxe outros dois para compor elenco, né? O Léo, lateral esquerdo, e o Igor Vinícius. Mas se vier o Hernanes, aí é para você olhar diferente para o São Paulo. Olhar como um time que vai jogar pesado na temporada. O Hernanes é um caso incrível, né? Porque ele tem 30 jogos na China, ele jogou 13, fez 3 gols. O RB Fortune não depende dele, não precisa dele. Tudo bem, tem o contrato que ele recebe, o salário alto para jogar lá. Imagino que o time chinês deve ter pago um bom valor. É a história do Gabriel Barbosa. Pagou um bom valor para tirar ele da Juventus. Sim. Não vai sair com 2 conversas. Não vai sair com 2 conversas, né? Porque o jogador é bonitinho e quer voltar a jogar no Brasil. Mas acho que seria uma excelente contratação. A impressão que ele deixou aqui em 2017 foi excelente. O São Paulo tá na ideia, com a ideia boa, de ter um elenco farto. Porque essa temporada se entende que não ganhou, porque quando perdeu o Everton e o Rojas, não tinha substituto à altura. Aí ele continua com... Vamos mais. A gente lembra muito do Everton e do Rojas. Éder Militão. O São Paulo nunca resolveu o problema do Éder Militão. Mesmo que tenha contratou o Bruno Pérez, mas não houve um rendimento similar ao do Éder Militão. Isso é verdade, Mas esse não por questões físicas. Sim, porque ele foi embora. Porque foi embora. Mas é um jogador que a gente lembra pouco, que saiu no meio do ano e que foi muito importante. Jogador que já vai bater num gigante da Europa, jogador que a gente vai ver por muito tempo na seleção brasileira. Então faz falta, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo assim, em termos ofensivos, o São Paulo ficou 10 jogos sem ganhar. Sim. Né? E aí, você é líder do campeonato, fica 10 jogos sem ganhar, você entende que foi porque perdeu as peças de ataque. Porque lá atrás, os zagueiros brilharam. O Bruno Pérez, de fato, não correspondeu, né? Ele machucou um tempo, ficou afastado. Ele não correspondeu, não é que não correspondeu, ele não arrebentou. Se esperava que o lateral que vem da Roma, né, fizesse um pouco mais do que ele acabou fazendo. Mas acho que é uma excelente contratação. Vamos para o sul do país agora. Rafael Sobis pode voltar para o Internacional. Douglas está saindo do Grêmio na mira da Chapecoense. E a Chapecoense atrás de Wilson, goleiro do Coritiba. Ex-Flamengo. Comentem rapidinho para depois a gente falar. O Goiás também. O Goiás tem a proposta pelo Sobis. Também, né? Também tem. Que acertou a rescisão do... Mas é engraçado. O Goiás não levou o Danilo pela idade, agora vai levar o Sobis. Não, mas é diferente. O Sobis tem 32 ou 33. É bem mais novo, né? Eu vejo como muito mais... O Danilo está com 50? Não, 37 ou 38, vindo de contusões
De um bom tempo, né? Não, do jeito que ele está falando, deve estar com 60. Não, mas você tendo uma diferença de 5 anos para frente nessa reta de final de Danilo carreira... foi pro Vila Nova. Pro Vila Nova. Não, porque do jeito que o Fábio está falando, o Sobis é um garoto de 70 anos. É um garoto em Se atividade... vestiu de Papai Noel recentemente. Então vamos lá, vamos refazer. O Sobis é um garoto em atividade e o Danilo é um cara que está na reta final. É normal, normal. Fala do Vascão aí, fala do Vascão. Então, Raul Cáceres... Dá uma notícia boa do Vascão. Raul Cáceres, lateral direito do Cerro Porteño, já assinou a rescisão. O Cerro Porteño desejou sorte a ele. Chega ao Rio de Janeiro, dia 2 de janeiro, à noite. No dia seguinte, assinar contrato com o Vasco. Vem por empréstimo. Além dele, o Vasco hoje apresentou o Ribamar, que é para compor o elenco. Aguarda o Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Hoje fez a modificação na comissão técnica. O Valdir Bigode, assistente técnico permanente, saiu e vem o Ramon Menezes, meia, que foi campeão brasileiro com o Edmundo no Vasco em 97, da Libertadores no ano seguinte. Carlos Germano volta ao clube agora na função de coordenador das divisões de base da preparação de goleiros. O Acácio foi para o futebol profissional, tudo isso fora de campo, né? O Ribamar é dentro, o Raul Cáceres dentro. O Johnny Lucas do Paraná segue no radar do Vasco, que conta com os outros que já estão por lá e pode ao mercado buscar um goleiro ainda para a reserva do Fernando Miguel. Tá, menos de um minuto para cada um, só para a gente dar uma pincelada final aqui. Raul Cáceres, no Vasco da Gama, Eugênio. Não é um craque, mas é melhor do que todos os que atuaram na lateral direita do Vasco em 2018. Eu gostei dele, pelo que eu vi nos últimos tempos aí. Acerta cruzamento, que é um armador raro dos laterais do Vasco. É o supra-sumo, mais perto do que a gente está vendo. Há uma evolução na posição de lateral direito. Sobis no Internacional ou no Goiás, ainda dá caldo, Sobis? Eu acredito mais nele no Goiás do que no Inter. Acho que ele ajuda mais o Goiás do que o Internacional. Edmundo, antes da contusão, o Grêmio tinha um cara que pensava o jogo. O Douglas estava muito bem. Ele se contundiu, ficou um tempão afastado. E aí não tinha como encaixar o Douglas naquele time que estava extremamente ajustado, perdeu espaço, tanto é que perdeu espaço, não foi utilizado e agora está seguindo para outro clube, possivelmente para a Chapecoense. Eu acho um bom reforço para a Chapecoense. Ele é muito técnico, ele já não corre mais, né? Não se movimenta mais como em outros momentos. Mas ele pode ditar o ritmo de um time jovem, né? Um time que aproveita muito o fator casa, é a Chapecoense. A Chapecoense não caiu esse ano, foi porque conseguiu vitórias importantes lá na Arena Condá. Então é um reforço de nome, de peso, e que pode ajudar bastante, mas ele tem que tomar menos Danone, porque o Danone engorda. Não é? Danone pesa. Oi? Pesa. E aí, cara, enfim, fica ruim, fica difícil do cara desenvolver o seu futebol. Enfim, a carreira de futebol profissional é muito curta. Passa muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, eu já estou nessa nova profissão há 10 anos. Já daqui a pouco eu vou ter estado mais aqui do que dentro do campo. Então, assim, é claro que hoje eu tenho 47 anos. Se eu não tivesse essa cabeça com 20, a minha história teria sido um pouquinho mais legal. Mas, se eu pudesse vender esse conselho para o Douglas, dele aproveitar um pouco mais a carreira, esquecendo um pouquinho da vida, né? Não da vida de um modo geral, tem que viver, mas da vida social. Hoje eu acho que ele é um talento. Muito talentoso. Hoje eu ouvi de um dirigente de futebol a seguinte frase: os bons todos bebem muito. E ele acha que... Será que a explicação é essa, então? E alguns fumam. Ainda alguns fumam, né? Não, eu não estou avalizando. Eu estou dizendo assim, a frase na sequência é: tinha que ter uma lei que desse ao jogador, ao clube, a chance de rescindir o contrato em caso de... acho que o jogador tinha que ter noção do qual é o limite dele, porque a matéria-prima... A ferramenta é o corpo. A ferramenta é o corpo. Ele tem que saber que a ferramenta de trabalho dele é o corpo. Tem um livro que não é uma biografia autorizada do Alex Ferguson, tem uma biografia não autorizada do Alex Ferguson, que ele diz que quando ele chegou no Manchester United, ele descobriu que os jogadores eram alcoólatras. E ele fala de um modo geral. E um deles era o Brian Robson. Você viu que tem um filme do Bob Robson. Do Bob Robson. O Brian Robson, que era alcoólatra, segundo a biografia do
Alex Ferguson. O Edmundo pode me desmentir, mas na Europa, fumar e beber é mais comum do que no Brasil, né? É bem mais comum, mas engraçado. Há um pouco mais. Assim, na Itália, tem vinho e cerveja no almoço e no jantar, de concentração, antes do jogo. Só que os caras são mais educados. Moderados. Uma hora eles param, eles têm educação para parar. Aqui no Brasil, os caras são inimigos do fim. E é um negócio muito comum, né? Em almoços na Europa, na maioria dos países, bebe-se um vinho, bebe-se uma cerveja. Né? Ainda há uma resistência aqui no Brasil. Não, na hora do almoço você não pode tomar nenhuma bebida alcoólica. Infelizmente, há esse tipo de preconceito ainda. Gente, o Hever, só para a gente fechar aqui, uma opinião rápida de todos vocês aqui, porque está chegando o Central Fox. O Hever foi anunciado hoje como novo reforço do Galo, né? Agora oficial. Está deixando o Flamengo, colocou na rede social agradecendo aqui esses longos dias vestindo a camisa do Flamengo. Mas muita gente entendendo que não havia mais espaço para ele no Fla. O que será do Hever no Atlético? Quer dizer, não tem espaço no Fla para ele, mas tem no Galo. Uma opinião rápida aí. O Atlético está se aprontando para ser campeão da Libertadores de 2013. Leonardo Silva. E ele é o Silva. Não, eu acho que ele quer repetir o sucesso do Leonardo Silva, de sempre colocar um zagueiro jovem ao lado de um zagueiro mais experiente. O Leonardo Silva faz 40 anos. Agora, no próximo ano, enfim, uma hora... Pode ser a última temporada. Uma noticiazinha rápida. CSA acaba de anunciar o Matheus Sávio, ex-Flamengo. Matheus, puxa vida, eu ia falar isso, hein? Você é muito bem informado. Rápido. Uma informação legal, hein? Matheus Sávio, né? Saindo do Fla para jogar no CSA. Fábio Azevedo, muito obrigado. Edmundo, PVC e Eugênio me ajudaram a fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, não contem nada para ninguém para estragar. O João Guilherme volta logo. É bom que você saiba. Né? A gente vai ficando por aqui. Quem está chegando no Central Fox?